Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bem? Espero que sim. Vamos para a aula de termodinâmica das soluções. Nesse conteúdo, da área de Físico-Química 2, seria muito importante que vocês ficassem atentos sobre fórmulas, unidades, sabe, os termos utilizados, né? Muito importante. Nós vamos lidar com soluções. E se nós lidamos com soluções, nós vamos ter que saber o que é um soluto e o que é um solvente e caracterizar cada um, ok? Vamos lá. A termodinâmica das soluções, pessoal, como você pode ver, a gente pode atentar pelo seguinte, olha bem, nós precisamos entender como e por que as substâncias se dissolvem. Existe toda uma energia envolvida no processo, tá? Tanto de dissolução, quanto de ebulição, quanto de abaixamento de temperatura, fusão, qualquer variação que tenha, nós teremos características das substâncias envolvidas na solução. Aplicando os conceitos de energia livre, ΔG, certo? Entalpia, ΔH, entropia, ΔS, fora as outras energias envolvidas, que é de Helmholtz, também nós vamos ver, relacionando também potenciais químicos, né? Vamos interpretar todos esses dados envolvidos nessa termodinâmica. Qual seria o objetivo da aula nossa? Primeiro, eu preciso diferenciar uma solução ideal de uma solução real. Nós precisamos explicar a dissolução em termos da energia livre, ou seja, nós sabemos, ΔG, ele caracteriza a espontaneidade ou não espontaneidade de um processo. Nós devemos usar a lei de Raoult para prever a pressão de vapor. É verdade, a pressão de vapor do solvente, tanto relacionando ele com o solvente puro, quanto o solvente na solução. Nós vamos relacionar também as propriedades coligativas. Nós temos as 4 variações das propriedades coligativas: abaixamento da pressão de vapor, aumento da temperatura de ebulição, certo? Aumento da temperatura de ebulição. Nós temos também a parte de pressão osmótica, ou seja, aqueles termos antigos que não são utilizados mais: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, né, que é abaixamento da temperatura de congelação, tá certo? E a osmose, né, que é devido à pressão osmótica. Nós vamos relacionar todos os termos da termodinâmica, tá? Energia livre, entalpia, entropia, relacionada a esses processos de desenvolvimento, tá ok? Vamos lá. Soluções ideais versus reais. Olha que importante. A solução ideal é aquela que segue a lei de Raoult, que as interações são semelhantes. Quando a gente fala em interações, são aquelas forças intermoleculares relacionadas às misturas, às substâncias que estão lá naquela solução, tá certo? Que nada mais é do que a pressão do vapor, né, do solvente na solução vai ser igual à pressão de vapor do solvente puro vezes a sua fração molar também. Olha, muito importante, fração molar é a quantidade desse solvente puro que está lá em relação ao soluto, beleza? Olha a solução ideal, elas têm interações semelhantes. Etanol e metanol, nós sabemos que o etanol ele tem um grupo OH, o metanol também tem um grupo OH, então eles têm força aqui, ligações de hidrogênio, as forças são iguais, beleza? Então essa é a solução ideal. A solução real é aquela que tem desvios positivos e negativos. Nós vamos ver esses desvios aí, importante, o gráfico. É o exemplo, água e etanol, são interações muito fortes.
né? A água tem várias pontes de hidrogênio, o etanol tem um foco de ponte de hidrogênio, então é muito forte essas interações. Essa é a solução real. Devido a esses desvios positivos e negativos da lei de Raoult, ocorrem quando as interações entre as moléculas contidas na solução não são ideais. Então, não sendo ideais, não é verdade, esses desvios ocorrem. Os desvios positivos acontecem quando a pressão de vapor observada é maior do que a prevista, enquanto os desvios negativos é aquele em que a pressão de vapor observada é menor do que a prevista. Esses são os desvios que nós vamos avaliar isso graficamente, beleza? Vamos lá. Solução. Primeiro, solução. A definição simples é uma mistura homogênea de 2 ou mais componentes. Nós vamos estudar primeiramente com 2 componentes para ver como que vai variar, não é verdade? Todas essas relações. A termodinâmica, pessoal, ela explica que por que essas substâncias se dissolvem, como prever equilíbrios, como variações de energia afetam esse sistema, né? Nós sabemos lá naquela época fria, lá daqueles países onde a temperatura é muito baixa, né? Por que eles jogam sal no gelo para poder derreter? Existe um fenômeno aí, uma explicação de química que a gente vai explicar para vocês. Conceitos termodinâmicos, vamos lá. Nós lembramos, entalpia, relacionada a calor e a pressão constante. A entropia é uma medida de desordem, né? Quanto mais desordenado está meu sistema, maior é a sua entropia. A energia livre de Gibbs, que está relacionado com a entalpia e a entropia, né? Ou seja, quando a ΔG for menor do que zero, caracteriza que aquela reação foi espontânea. Beleza? A energia de Helmholtz, que é o A, né, o ΔA, que nada mais é do que variação de energia livre menos a variação de entropia. Olha bem, a de energia livre de Gibbs é o ΔH, a de Helmholtz é o ΔU, ou seja, entalpia e outra energia interna. Tá certo? Vamos lá, não esquecendo dessas energias envolvidas, né? Vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar a energia livre de Gibbs G em relação a P e T, certo? Então nós temos G variando em relação a P e em relação a T, certo? Temos aqui uma variação só para vocês poderem entender. Olha que interessante, ela varia assim, não é? Então DG, né, o DG, na realidade, será, né, a derivada de G em relação a P, a T constante. Nós temos essa variação, ou seja, o G varia em relação a T constante. Depois o G varia em relação a T, a P constante. O G varia em relação a P, a T constante, então dP. O G varia em relação a T, a P constante, dt. Tá certo? Então nós temos aí que a variação de energia livre nada mais é do que o volume vezes a dP menos a entropia vezes a ΔT. Então olha bem, quando nós temos a temperatura constante, se isso aqui é constante, o que é? O DG varia somente através do volume em relação à variação de pressão. Então se você integrar aqui o volume dP, você tem o DG, certo? Você tem o DG facilmente aí. Lembre-se que esse volume aqui, a gente caracteriza ele, eu vou tentar descrever aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou tentar descrever aqui, vamos ver, vou colocar uma caneta, aqui, eu vou escrever aqui. A gente sabe, através da equação geral dos gases, que nós temos PV, nRT. Nós temos que ver, né,
Se a gente pôr V sobre N, tá bom? V sobre N vai ser o quê? RT sobre o quê? Sobre P. Sobre P, certo? Nós sabemos que essa relação aqui, V sobre N, é chamado de volume molar, beleza? Então nós sabemos que o volume molar nada mais é do que uma constante R vezes a temperatura em que está o sistema, aqui é P, né? Sobre a pressão do sistema. É lógico que nós vamos integrar esse V aqui, integrando ele, né? Sempre integrando, de P0 até um P final, por exemplo, tá certo? Integrando aqui. Então nós vamos ter que as duas aqui vem para cá, para fora, né? O RT vem para fora e integra 1 sobre P dP, beleza? 1 sobre P dP, a gente sabe que a integral definida desse é ln de PF, P final, sobre P inicial, beleza? Mas nós vamos chegar nessas relações importantes, que é muito importante a gente relacionar a equação junto com o volume molar, beleza? Muito bom, vamos lá. Nós vimos a energia livre de Gibbs, mas nós podemos ver a energia de Helmholtz também. A energia de Helmholtz a gente pode derivar ela em relação a V, a T constante, dV. Nós também podemos derivá-la A sobre T, relação a T, a V constante, dt. A gente sabe, vamos lá, a P constante, a T com temperatura constante, nós caracterizamos aqui então, como termo zero, e nós sabemos que a variação da energia de Helmholtz dA é igual a menos PV, beleza? A variação de volume em relação à pressão, beleza? Podemos integrar também e nós temos aquela mesma relação, beleza? Vamos nessa, energia de Helmholtz, certo? Vamos agora para a energia interna. Nós sabemos que a energia interna nada mais é do que o TdS, que é a variação de entropia ds e a temperatura, e o PdV. Se nós fizermos a relação de U com S, a V constante ds, nós teremos isso aqui, que o T nada mais é do que a variação de energia interna em relação à variação de entropia. Nós sabemos aqui também que o P nada mais é do que a variação de energia interna, resolveu-se a pressão, ela altera o volume, não é verdade? E a temperatura altera a energia interna, que é o dU. Nós sabemos também, caracterizando aqui, por exemplo, a T constante, nós obtivemos também que dU igual a menos P dV, tá certo? Vamos nessa. Olha lá, entalpia agora. A entalpia é muito importante, né, que nós saibamos, porque na variação de processo, tanto de passagem, vaporização, como a parte de congelação, nós sabemos que tem variações de entalpia e de temperatura e de volume também nesse sistema. Se nós fizermos a relação dH/ds, derivar dH/ds em relação a P constante ds, nós teremos isso aqui, beleza? Teremos isso daqui. Muito bom. Vamos lá, só vou mudar a cor aqui para ficar de preto, para eu poder enxergar mais. Beleza. A mesma coisa que o volume, a entalpia em relação à pressão, né? A S constante dP. Se T é constante, nós podemos saber que a variação de entalpia, a P constante, nada mais é do que a variação de volume, vezes a diferença de pressão que existe lá, beleza? No sistema. Isso nós estudamos a entalpia. Então nós vimos o que? Energia livre, vimos energia interna U,
vimos o ΔH e vimos a energia de Helmholtz, é o A, beleza? Vamos associar as propriedades coligativas que vocês já viram, aquela parte básica da propriedade coligativa, tanto a tonoscopia, que não se fala mais, que é a pressão de vapor, e como a ebulioscopia, a crioscopia e a osmoscopia, né? Que nada mais é do que abaixamento da pressão de vapor, abaixamento da temperatura de congelamento, aumento da temperatura de ebulição, elevação da temperatura de ebulição, e a pressão osmótica, né? Que é muito importante a gente caracterizar. Para que nós possamos entender bem a relação da termodinâmica com as propriedades coligativas, nós precisamos entender bem o que é um potencial químico, que a gente usa essa letrinha aqui, que é Mi, tá bom? Letra grega, potencial químico. Gente, o potencial químico da substância é uma característica muito importante para a gente saber os fenômenos. Olha que interessante. Quando o soluto não volátil ele é adicionado a um solvente puro a fração molar que eu falo, turminha, a fração molar que eu estou falando é aquele X, fração molar de A, né? Que nada mais é. A fração molar, o que é? É o número de mols de A sobre o número de mol total da minha solução. Muito importante entendermos isso. E isso mostra que o potencial químico de A também diminua. Olha que interessante. O A tem um potencial químico já dele, puro. Quando ele é adicionado no solvente puro, o que acontece? O potencial químico dele diminui, assim como a fração molar de A, que é do solvente. Se você adicionou um soluto, o soluto estava sozinho, o solvente estava sozinho, não estava? Ou seja, o solvente sozinho, que numa solução nós temos, vamos tratar solvente como A e vamos tratar soluto como B, beleza? Então, por exemplo, quando eu tenho solvente sozinho, eu não tenho nenhum soluto aqui. Então ele está totalmente, então o X dele é 1. E isso mostra que o potencial químico de A, ele continua lá. À medida que você adiciona um soluto não volátil, por exemplo, XB, o que acontece com o potencial químico? O potencial químico de A, ele vai o que, gente? Diminuir, beleza? Potencial químico é uma propriedade intensiva, ou seja, não depende da massa, e sim exclusividade da pressão e de temperatura. Como o potencial químico é um componente de uma mistura, na realidade ele é o que, gente? Ele é a energia livre de Gibbs molar, ou seja, ele é energia livre de Gibbs molar. Olha que interessante, beleza? Como a gente sabe que o potencial químico está associado a quem? Ao mol da substância que está envolvida, a gente sabe que o potencial químico ele é definido como o quê? Como a variação de energia livre sobre a variação do número de mol, a TP e os outros N's diferentes de 1. Tudo bem? Que pode ter vários componentes da minha solução. Aí nós tiramos que o potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dela pura, tá vendo? Esse item aqui quer dizer que a minha substância pura, eu vou achar o potencial químico dela da substância pura, né? Mais RT ln de XI. Isso aqui eu não vou definir mais. Isso é para gases ideais. Agora, se esse X aqui eu posso substituir por atividade, onde atividade nada mais é do que esse coeficiente de atividade vezes a fração molar. Esse coeficiente de atividade, que nada mais é do que um lambda, tá bom? É um lambda, é uma letra grega lambda,
é o coeficiente que corrige os desvios da idealidade. E corrigindo os desvios da idealidade,